Bem-vindo a mais uma história bruxa. A longa traição da minha esposa com meu amigo foi arruinada quando a flagrei e expus tudo ao imprimir suas mensagens secretas. Minha esposa, vamos chamar ela de Mia, 26 anos, me traiu com um amigo meu, vamos chamar ele de Jack, 27 anos. Um pouco de contexto, Mia e eu nos conhecemos quando eu tinha 22 anos, no casamento de um amigo. Ela era amiga da noiva e eu do noivo, e nos sentaram na mesma mesa para nos conhecermos. Quando vi ela pela primeira vez, fiquei completamente hipnotizado com sua beleza. Quando nos sentamos e começamos a conversar, descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum e nos demos bem instantaneamente. Conversamos durante um tempo no jantar e depois fomos para a pista de dança. Dançamos e bebemos a noite toda e acabamos nos beijando no meio da pista de dança. Quando nos afastamos, nossos amigos, a noiva e o noivo, vieram até nós e perguntaram o que estava acontecendo entre nós. Eles estavam realmente animados por terem sido cupidos. Nós apenas demos de ombros e continuamos nossa noite. Saímos sem trocar números, mas cerca de uma semana depois recebi uma mensagem dela me convidando para sair. Ela tinha pedido meu número para a noiva. Claro que aceitei, e logo começamos a namorar. O relacionamento foi ótimo, tínhamos pequenas discussões mas nunca brigamos de verdade e nunca foi nada sério. Pedi ela em casamento cerca de 2 anos depois de começarmos a namorar, e nos casamos menos de 1 ano depois. Estávamos casados há pouco mais de 1 ano quando tudo desabou para mim, pouco antes do nosso primeiro aniversário de casamento. Tinham algumas coisas que começaram a me irritar, por exemplo, ela começou a ficar mais cuidadosa com o celular, as noites das garotas se tornaram mais frequentes e nossa vida íntima quase não existia mais. Eu tinha tentado conversar com ela sobre essas coisas várias vezes, mas ela me ignorou e disse que eu estava apenas sendo inseguro. Ela continuava agindo como se o que eu sentia e tentava comunicar não importasse para ela, então eu fui ficando cada vez mais frio. Parei de dar um beijo de despedida nela quando saía para o trabalho e só contava coisas da minha vida para ela que fossem muito importantes. Uma noite, enquanto ela dormia, peguei seu telefone e laptop e vasculhei suas mensagens, e-mails e aplicativos de mensagens, mas não encontrei nada. E lendo histórias aqui, eu fui conferir o carro dela. Peguei as chaves e olhei dentro do carro e acabei encontrando um segundo celular. Naquele instante caiu a ficha do que estava acontecendo, mas queria todas as evidências para quando a confrontasse. Não queria que ela dissesse algo como, só aconteceu uma vez ou algo estúpido assim. Mexi no celular e encontrei apenas um número. Li todas as mensagens, conectei o telefone ao meu computador e imprimi todas as mensagens e fotos, e passei a noite pesquisando advogados de divórcio. Passei horas do meu dia em meu escritório em casa lendo biografias de advogados e encontrei um que gostei e lhe enviei um e-mail, mas como era sábado, ele não estava no escritório. Mas eu estava curioso para saber quem era o cara do número no celular da Mia, então peguei meu telefone e pensei em ligar dizendo que era uma companhia de telefonia. Mas quando digitei o número no meu celular, o nome do Jack apareceu. Levei um segundo para juntar as peças, mas quando a ficha caiu, explodi. Comecei a gritar palavrões sozinho no meu escritório, e minha esposa abriu a porta para ver o que estava acontecendo, mas quando vi ela, berrei para ela sair. Ela fechou a porta assustada e foi para o nosso quarto. Eu nunca tinha xingado a Mia ou levantado a voz para ela. Saí do escritório e fiquei furioso em silêncio, apenas encarando a parede. Liguei para meu amigo que era o noivo do casamento e disse a ele que precisava sair para beber, e perguntei se ele poderia me acompanhar. Ele deve ter percebido algo na minha voz, porque perguntou se eu estava bem. Eu disse que não estava e que realmente precisava beber, então, sem dizer uma palavra, peguei todas as impressões e fui para o bar. Cheguei primeiro, pedi 4 doses de uísque e uma cerveja. Estava na minha última dose quando meu amigo, Ted, chegou e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse diretamente, Mia está me traindo. Ele me deu um tapinha nas costas e perguntei se ele queria saber com quem. Ele disse que sim e eu contei que era com o Jack. Ele ficou visivelmente surpreso e irritado. Ele foi quem me apresentou a Jack e tudo o que conseguiu dizer foi "sinto muito" repetidas vezes. Jack e eu nunca fomos muito próximos. Não nos convidávamos para sair, mas, se nos encontrássemos em algum rolê, fazíamos muita festa juntos. Eu disse a Ted para não mencionar isso a ninguém, pois tinha acabado de descobrir e nem tinha falado com Mia ou com um advogado ainda. Pedi a ele para não contar à sua esposa e, se ela perguntasse o que havia de errado comigo, para dizer que estou com problemas no trabalho. Ele concordou, bebemos e conversamos pela maior parte da noite.
Depois, chamei um Uber e fui para casa por volta das 3 horas da manhã. Era a primeira vez que olhava para o meu celular desde que liguei para Ted e havia chamadas perdidas, um monte de mensagens, todas de Mia, me perguntando onde eu estava. Cheguei em casa e ela estava dormindo no sofá, apenas subi para o nosso quarto e fui dormir. Acordei com ela na cama, então me vesti e saí de casa. Fui pegar meu carro e fui para o meu escritório, me afundei no trabalho pelo dia todo e voltei para casa por volta das 10 da noite. Para minha surpresa, minha esposa estava lá para me receber e disse que havia preparado o jantar para mim. Ela perguntou se eu queria que ela o esquentasse, eu disse que não e fui para a cama. Ela veio logo depois perguntando o que havia de errado comigo, eu disse a ela para me deixar em paz e que queria dormir. Ela continuou me incomodando até que finalmente gritei para ela parar e me deixar dormir. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do advogado pedindo para nos encontrarmos mais tarde no dia, confirmei e me preparei para o dia. Desci já pronto para sair, mas Mia tinha feito o café da manhã, pedindo para conversar. Eu resolvi me servir e sentei para ouvir o que ela queria. Ela começou dizendo que eu estava agindo diferente, falando sobre como eu mudei, e ela queria saber por quê. Eu disse que o trabalho estava estressante e logo estaria tudo resolvido, terminei de comer e disse a ela que precisava ir. Fui para o meu escritório esperando ansiosamente os minutos passarem para encontrar o advogado. Quando saí, disse à minha assistente que estava saindo para almoçar com um cliente caso Mia ligasse, porque ela ligava para o meu trabalho às vezes. Saí da reunião com o advogado satisfeito, entreguei tudo o que tinha reunido sobre o caso dela. O advogado me disse: "Bem, sinto por tudo isso, mas estou feliz que você reuniu todas essas informações. Você vê, vivemos em um estado de culpa, então sua esposa não tem direito à maioria do seu dinheiro." Eu disse a ele que nem tinha pensado nisso, só estava pensando que precisava me divorciar dela o mais rápido possível. Perguntei quando ela seria notificada com os papéis e ele me disse daqui umas 2 semanas. Agradeci e saí. Voltei para casa para confrontar minha esposa, mas quando cheguei, ela não estava, então liguei para ela. Sem resposta. Liguei novamente, sem resposta. Enviei uma mensagem de texto dizendo que não me importava se ela tivesse com Jack, que era para voltar para casa, porque precisávamos conversar. E ela me liga alguns segundos depois, perguntando sobre o que eu estava falando. Tudo o que disse foi: "Volte para casa agora." Ela chega cerca de 15 minutos depois, e eu disse a ela: "Olha só isso, 15 minutos. É mais ou menos a mesma distância entre aqui e a casa de Jack, não é?" Ela olhou para mim perplexa. Dei 1 minuto para ela se recompor, mas ela apenas continuava me olhando e eu perguntei se ela não tinha nada a dizer. Ela tentou negar e me manipular emocionalmente, e eu a deixei continuar. Ela se exaltou e começou a me insultar. Bati com o punho na mesa para fazer ela parar e peguei os papéis com as mensagens do segundo celular dela e disse: "Olhe para essa montanha de coisas que eu reuni contra você." Então, mostrei a ela folha por folha das mensagens entre ela e Jack. Ela me pede para parar e começa a chorar, tentou se desculpar e dizer que me ama. Eu respondi: "Querida, o que aconteceu com aquela energia que você tinha antes? Você estava tão decidida a me degradar e insultar há apenas 1 minuto atrás." Ela tentou me abraçar e me dizer o quanto sentia muito. Estendi minha mão e disse a ela para não me tocar. Ela disse: "Vamos para o quarto e fazer o que você quiser." Eu a olhei profundamente nos olhos e disse: "Querida, nunca mais vou te tocar." Quer saber quem mais tem essas fotos e mensagens? Meu advogado. Estou me divorciando de você. Pegue uma mala, junte suas roupas e saia da minha casa agora. Isso foi há 3 dias e não ouvi mais nada dela. Estou curioso para saber o que esperar daqui para frente. Obrigado por ler até aqui. Atualização 1. Depois de postar a primeira parte disso, todos vocês me deram muitos conselhos, então segui a maioria deles. Esta manhã, planejei fazer um pouco de controle de danos da minha vida, então marquei uma consulta com meu médico para fazer exames de sangue e tenho essa consulta em 2 dias. Em seguida, comecei a contatar todas as pessoas próximas a mim, meu pai e alguns amigos. Todos foram muito solidários, oferecendo seus próprios conselhos e perguntando se precisava de ajuda com alguma coisa, mas como já tenho isso sob controle, recusei. Então, comecei a entrar em contato com a família dela. Enviei uma mensagem para a mãe e o pai dela agradecendo por me permitirem fazer parte da família e que eu era grato por tudo o que fizeram por mim, mas que Mia e eu estamos nos divorciando e que sentiria muito a falta deles.
Na verdade, eles eram muito sufocantes e embora sejam ótimas pessoas, estou feliz por não ter que lidar mais com eles. Então, disse a eles que se tivessem alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar. Não ouvi nada de volta por um tempo, então passei para a irmã de Mia. Isso doeu um pouco, porque a irmã dela e eu éramos bons amigos, e eu sabia que isso prejudicaria essa amizade. Enviei uma mensagem dizendo: "Ei, desculpe ter que te enviar isso por mensagem, mas Mia e eu vamos nos divorciar e eu queria que você soubesse. Quero te agradecer, desde o primeiro dia você me aceitou como um irmão. Estarei por perto se precisar de algo de mim." Por volta do momento em que enviei a mensagem, os pais dela responderam. Vou digitar como foi a conversa. Pais, sentimos muito por ouvir isso, mas o que aconteceu? Por que a Mia não nos disse nada? Mia me traiu por pelo menos um ano, suspeito que começou antes do nosso casamento. Não tenho certeza porque ela não entrou em contato, mas acho que você deveria ligar para ela, porque ela saiu de casa. Pais, não ouvimos nada dela. Vamos já ligar para ela, obrigado por nos informar. Mas você tem certeza de que ela estava tendo um caso? Tenho certeza, encontrei as mensagens deles. Pais, sentimos muito que ela tenha feito isso. Tentaremos entrar em contato com ela. Depois de lidar com a família dela, passei para a noiva de Jack, sim, ele estava noivo. Mandei mensagem a ela às 2 da tarde perguntando se ela poderia me encontrar para conversar. Às 2h05 ela respondeu que sim e me deu a localização do café que ficava na frente do trabalho dela e pediu para eu a encontrar lá. Cheguei no café às 2h30, pedi meu café, que por sinal era horrível e esperei por alguns minutos. Ela chegou, pediu o dela e veio se juntar a mim. Eu disse a ela, não há uma maneira fácil de dizer o que estou prestes a dizer, então vou apenas dizer de uma vez, Jack está te traindo com minha esposa, e isso vem acontecendo há mais de um ano. Ela obviamente ficou chocada, então eu disse a ela que descobri apenas alguns dias atrás. Eu sei que deveria ter contado antes, mas eu tinha um divórcio para começar e minha própria cabeça para lidar. Ela perguntou como descobri, então contei tudo que está no primeiro post. Perguntei se ela queria ver as provas que reuni e peguei um fichário. Ela pegou o fichário e folheou as mensagens e fotos, começando a chorar silenciosamente. Eu disse a ela que ela é mais do que bem-vinda para levar o fichário e fazer cópias extras se quiser confrontar Jack com isso ou ver se ele mentiria. Ela me agradeceu, se levantou, pegou o fichário e eu disse a ela que se precisar de algo de mim, é só me avisar. Ela acenou com a cabeça e saiu parecendo muito abalada. Eu sei que todos vocês me disseram para manter a sobriedade, manter a cabeça no lugar e tudo mais, mas meu mundo desabou sobre mim. Vou passar esta semana sentado no meu telhado, bebendo, fumando charutos e ouvindo música alta. Depois desta semana, vou parar de sentir pena de mim mesmo e voltar à minha rotina usual. Em uma nota mais positiva, eu já empacotei a maioria das coisas dela, roupas, joias e tal. Também coloquei em caixas nosso álbum de casamento e todas as fotos que ela aparece. Quando ela vier buscar suas coisas, não quero que ela fique aqui mais tempo do que o necessário. E antes que perguntem, não estraguei as roupas dela, só alguns porta-retratos. Eu contei para todos que precisava contar, minha consulta médica está agendada, meu advogado está trabalhando duro para me tirar dessa situação e 90% das coisas dela estão em caixas. Se ela ficar longe de mim, este pode ser o divórcio mais tranquilo de todos. Obrigado pessoal do Reddit pelas mensagens de força, vocês têm me ajudado muito. Atualização 2. Ei pessoal, desculpe por ter sumido por um tempo e não ter respondido aos comentários e mensagens, mas vou atualizar vocês agora. Desde a última atualização, tenho aproveitado minha festa de lamentação, bebendo e bebendo mais um pouco. Diria que este é meu primeiro momento semi-sóbrio desde que descobri tudo e realmente não consigo expressar em palavras como me sinto. Acho que entorpecido é uma palavra precisa. Na última atualização, contei a vocês que notifiquei a todos e a única que não respondeu foi a irmã de Mia, com quem eu era muito próximo. Bem, naquela noite em que escrevi a atualização, continuei bebendo depois de postar e acabei desmaiando no meu pátio com uma garrafa e algumas latas de cerveja ao meu redor. Acordei com o cheiro de café sendo preparado. Meu primeiro pensamento foi, droga, a Mia voltou e pensa que o café da manhã vai compensar o que ela fez. Me preparei para uma explosão de raiva, mas, para minha surpresa, era a irmã de Mia, vou chamar ela de Emma. Fiquei ali por um momento, tentando me acalmar, mas quando Emma percebeu que eu estava acordado,
ela correu até mim e me abraçou. Ela não disse nada, apenas segurou minha mão e me levou até a mesa, colocando um prato de comida na minha frente. Enquanto eu comia, ela me disse o quanto sentia muito pela situação com sua irmã. Disse que Mia apareceu em sua casa dizendo que estávamos com problemas, mas que iriam se resolver. Quando ela perguntou a Mia mais especificamente o que tinha acontecido, Mia desabou e acabou contando tudo. Eu ri porque duvidei que Mia realmente tivesse contado tudo a Emma, e então perguntei se ela disse que estava me traindo há mais de um ano com meu amigo Jack. Emma me disse que Mia havia dito que tinha sido um caso de uma noite só e que eu estava exagerando. Eu disse a Emma que não tenho intenção de voltar com a Mia e se é por isso que ela está aqui, está perdendo seu tempo. Também disse a Emma para sugerir a Mia que arrume um advogado. Ela riu e disse que não estava ali por sua irmã, estava por mim. Ela me disse que estaria lá para sua irmã, mas que ela e eu somos amigos e ela não me abandonaria, especialmente quando eu não fiz nada de errado. Eu me levantei e fui até o lado dela da mesa e a abracei. Eu estava tão preocupado que toda essa confusão arruinaria nossa amizade, e ouvir ela dizer isso me fez sentir muito melhor. Emma ficou comigo por 2 dias no quarto de hóspedes e saiu esta manhã enquanto eu me preparava para sair para minha cabana, que é um lugar que eu tenho desde antes do casamento. Quer dizer que Mia não terá direito algum sobre esse lugar. Estava arrumando meu equipamento de caça e pesca, e Emma perguntou se poderia se juntar a mim, mas eu disse a ela que ela provavelmente deveria ir ver como está sua irmã. Ela concordou, me abraçou e saiu. Estou verdadeiramente grato a Emma por estar aqui para mim, e antes que alguém diga que ela está interessada em mim, ela não está. Além disso, ela só tem 20 anos, e isso é muito nova para mim. É só uma amizade muito boa. Eu quase esqueci de dizer que fui ao médico, fiz exames e os resultados devem sair na segunda-feira. Já entrei em contato com a noiva de Jack algumas vezes apenas para verificar como ela está. Ela me diz que está bem e não sabe o que fazer. Eu disse a ela que, se quiser se encontrar a qualquer momento na próxima semana para desabafar, estou mais do que feliz em ouvir. Muito obrigado a todos por lerem, entrarem em contato e por todos os elogios que vocês deram. Vocês foram uma luz em um momento verdadeiramente sombrio da minha vida. Para qualquer um de vocês que esteja passando por isso como eu, a única coisa que posso dizer é: mantenha a cabeça baixa, concentre-se no que você realmente quer, seja o divórcio ou a reconciliação, defina seus objetivos um de cada vez. No meu caso, primeiro o advogado, depois o médico e avisar a todos os próximos. Mantenha sua história fora da internet e reserve um tempo para expressar seus sentimentos. Obrigado novamente. Atualização 3. No meu último post, contei a todos sobre a Emma vindo para minha casa e ficando por alguns dias. Ela saiu quando eu estava saindo para caçar na minha cabana. Boas notícias, consegui um veado, um belo 8 pontas. Eu o peguei no meu primeiro dia lá, o que me deixou muito feliz, pois isso me deixou o resto do tempo para pescar. Só peguei 2 peixes, mas eram de tamanho decente, então fiz um deles para o meu jantar e despedacei o outro. Passei o resto da minha estadia na cabana limpando meu veado e aproveitando as vistas da natureza. Além de 1 ou 2 bebidas por dia, passei minha viagem sóbrio, como prometi. Agora, sobre os últimos dias, recebi uma ligação do meu médico e estou limpo. Não foi uma surpresa, já que eu e Mia não tivemos muitas noites apaixonadas nos últimos meses, mas, mesmo assim, nunca é demais se cuidar. Entrei em contato com a noiva de Jack, mas não obtive resposta por algum tempo. Eventualmente, ela respondeu dizendo que está ficando com a família agora. Ela não entrou em muitos detalhes, mas, ao ficar com a família, só podemos assumir que as coisas não estão indo muito bem. Pelo menos ela está com a família, segura e com todo o apoio que pode precisar. Eu disse a ela que, se houver algo que eu possa fazer, tudo o que ela precisa fazer é me procurar. Ela me pediu para encontrar com ela e tomar um café no dia seguinte e eu concordei. No dia seguinte, nos encontramos no mesmo café ruim e conversamos por cerca de 2 horas. Falamos sobre tudo o que aconteceu comigo e com Mia. Ela queria saber que medidas eu estava tomando, se estava me divorciando ou se havia alguma chance de reconciliação. Eu disse a ela que, para mim, depois que alguém trai, não tem volta. Que a quantidade de egoísmo e desrespeito que ela teve por mim, em me trair por mais de 1 ano, só mostrava que ela não se importava comigo, e perguntei a ela qual era o plano dela. Ela me disse que está confusa sobre tudo, que tudo o que ela pensava ser verdade acabou sendo mentira. Ela não tinha certeza do que deveria fazer, se deveria seguir em frente ou se deveria perdoar.
Eu disse a ela que se ela pudesse perdoar alguém por trair por tanto tempo, ela é uma pessoa melhor do que eu. Ela me contou que toda a família dela estava dizendo a ela que ela deveria perdoar e seguir em frente para se casar. Eu disse a ela que seria direto com ela e continuei dizendo que só porque é o que sua família quer não significa que você precisa seguir junto. Depois disse que Jack obviamente não se importa com o casamento e o significado de tudo isso. Ele traiu sua noiva, com a mulher do próprio amigo. Se isso não mostra que ele não serve para marido, eu não sei o que mostra. Eu disse que ela precisava fazer o que achava certo e não deixar ninguém além dela mesma tomar decisões que afetarão sua vida. Confessei que quando descobri a traição, tentei fazer meu coração enganar meu cérebro para perdoar ela, que seria mais fácil aceitar e seguir em frente, mas simplesmente não consegui fazer isso. Eu também disse que só falei com uma pessoa, mas já tinha tomado minha decisão e ninguém poderia mudar minha mente. E disse, aposto que quando você foi ficar com sua família, você tinha uma boa ideia do que ia fazer, mas você acabou tendo influência de muitas pessoas e todas deram sua própria opinião sobre isso. Terminei dizendo a ela que tudo o que ela precisava fazer era seguir sua intuição, que seu cérebro e coração sempre vão mentir para ela, mas sua intuição provavelmente está certa. Pouco depois, ela me agradeceu e nos despedimos, cada um foi para casa. No dia seguinte, recebi uma mensagem do meu advogado informando que Mia havia sido oficialmente notificada no trabalho. Agradeci a ele por todo o trabalho, especialmente no prazo em que foi feito. Pouco depois disso, Emma ligou e me disse que Mia não havia saído do quarto durante todo o dia e estava soluçando na cama. Eu disse a ela que Mia havia sido notificada e provavelmente estava percebendo quão grave foi seu erro. Emma me perguntou como tinha sido a cabana e eu contei a ela tudo o que fiz e como foi meu tempo lá. Conversamos por um momento e desligamos. Depois de me preparar e preparar minha casa para um eventual surto da minha esposa, percebi que se houvesse algum momento para isso acontecer, seria em breve, agora que ela havia sido notificada. Então, agora estou esperando pacientemente, aguardando o momento certo. Tenho aspirinas à mão para o que posso supor que será uma dor de cabeça ruim. Eu disse ao meu amigo, e ele concordou, que se Mia aparecer, ele correrá para ser testemunha, caso tudo mais falhe. Atualmente, estou escrevendo, aguardando o furacão Mia varrer minha casa. Se ou quando isso acontecer, enviarei outra atualização. Obrigado a todos por lerem. Atualização 4. Cerca de uma hora depois de eu postar, estava esperando Mia aparecer em casa e perder a cabeça. Eu não tinha razão real para acreditar que ela faria qualquer coisa, mas, dado tudo o que aconteceu, eu realmente nunca conheci a mulher. Fui verificar todas as câmeras que tinha instalado e me certifiquei de que estavam funcionando corretamente, tanto as internas quanto as externas. Liguei para meu amigo avisando que Mia foi notificada hoje. Se ela aparecer, ele precisa vir para minha casa o mais rápido possível. Não vou para a cadeia por causa dessa mulher. Acontece que eu estava certo, porque Mia apareceu em casa batendo na porta e gritando para deixar ela entrar. Imediatamente liguei para meu amigo e Emma para virem aqui, porque Mia está batendo na minha porta, me xingando e implorando para entrar. Tudo o que pude fazer foi rir. Quando meu amigo chegou, ela ainda estava gritando e xingando, então ele começou a gravar com o celular e ficou dentro do caminhão. Mas o idiota do meu amigo trouxe a esposa junto, que era amiga de Mia, então ela saiu e tentou acalmar os ânimos. Ela se aproximou de Mia, colocou os braços ao redor dela e tentou fazer ela falar. Mia então deu um tapa no rosto dela, gritando para ela cuidar da própria vida. Isso fez meu amigo, que agora tinha um vídeo disso, ligar para a polícia. Ela continuou a gritar e xingar até que a polícia chegou. Quando chegaram, ela tentou muito se fazer de vítima. Um dos dois policiais se aproximou dela e ela começou a chorar, dizendo que eu a tinha agredido e a expulsado de casa. Meu amigo e sua esposa contaram ao outro policial que, quando chegaram à casa, ela estava gritando e batendo na porta, então eles não puderam confirmar que eu não fiz o que Mia disse que eu fiz. Depois que o policial terminou de falar com meu amigo e sua esposa, ele veio até a minha porta e, quando eu a abri, Mia disse, é ele me bateu, quero que ele seja preso. Ele começou a me algemar quando eu disse que podia provar que ela estava mentindo, tudo o que precisava era do meu celular. O policial parou e pediu para eu mostrar as câmeras externas. Depois de revisar o vídeo, ele pediu desculpas por tirar conclusões precipitadas e automaticamente assumir que eu estava errado. Eu disse a ele que não o culpava, mas então ele me disse que receberam 15 chamadas no total dos meus vizinhos, e aparentemente, durante o discurso de Mia, ela havia gritado "ele me bateu", então os policiais já haviam formado seu julgamento.
Depois de ter que lidar com a polícia por cerca de meia hora, Mia acabou sendo algemada e acusada de perturbação da ordem pública, embriaguez pública e por dirigir bêbada. Enquanto a polícia me levava para o carro, Emma apareceu e veio até mim perguntando o que havia acontecido. Mostrei a ela o vídeo no meu celular. O policial então veio até mim para entregar o número do caso e alguns outros documentos. Emma começou a fazer perguntas sobre as acusações, então simplesmente entrei em casa. Emma veio logo depois e sentou ao meu lado. Ela me disse que saiu de casa por 10 minutos para ir à loja, mas quando voltou, Mia não estava mais na sala, então ela pensou que Mia tinha ido para a cama depois de beber demais. Emma e eu conversamos por um tempo e ela me perguntou se poderia passar a noite. Eu disse que ela era bem-vinda a qualquer momento. Ela me contou que Mia teve que passar a noite na cadeia, não sei porquê, mas poderiam pagar a fiança dela de manhã. Ela me disse que quando entrei em casa, ela ligou para os pais dela para avisar do que estava acontecendo e ver se eles podiam tirar ela da cadeia, porque Emma não tinha dinheiro. Tomamos uma cerveja juntos e logo fomos dormir. Quando acordei de manhã, Emma já havia saído para se encontrar com os pais dela. Não ouvi mais nada de Mia, Emma ou dos pais delas, mas não acho que tenha sido uma conversa agradável. Atualização 5. Não ouvi nada de Mia desde aquela noite, mas meu advogado foi contatado pelo dela, informando que ele a representará. Finalmente podemos começar esse processo. Também entrei em contato com a noiva de Jack para ver se ela tinha alguma novidade. Só trocamos mensagens, mas ela me disse que o expulsou de casa e que seu pai e seu irmão empacotaram todas as coisas dele e as levaram para a casa dele. Ela me disse que o pai e o irmão queriam bater nele, mas ela pediu que não o fizessem e que só queria deixar tudo isso para trás e seguir em frente. Ela me agradeceu por verificar como ela estava e me disse que seus amigos próximos estão lá para ela quando ela precisar. Enviei a ela o link para minha página no Reddit para que ela possa ver todo o apoio que vocês me dão. Na sexta-feira, assim que saí do trabalho, corri para casa. Meu plano era voltar para minha cabana no fim de semana. Quando cheguei, a Emma estava na minha entrada. Ela queria pegar as coisas da irmã e tinha uma lista do que minha esposa esperava. Eu dei uma olhada rápida e tudo, exceto uma coisa, já estava em uma caixa ou no meu depósito esperando para ser recolhido. Eu disse a ela que não vou transportar ou tocar em nada que esteja aqui dentro, porque não queria que a Mia destruísse suas próprias coisas e dissesse que tinha sido eu. Falei que poderia contratar uma empresa de mudanças para vir buscar as coisas, assim eles servem de testemunhas que as coisas dela estão em bom estado. Também avisei Emma que iria para a cabana e ela perguntou se podia ir comigo. Eu disse que sim. Ela foi levar uma mala de roupas para a irmã e buscar roupas para ela. Passei o fim de semana com Emma na cabana e foi muito bom. Da última vez que estive lá, percebi o quanto aquele lugar é especial. Tem uma vista linda e é completamente isolado, então não tenho que lidar com ninguém. É um lugar onde você realmente pode respirar e relaxar. Na segunda-feira, liguei para uma empresa de mudanças e hoje, terça-feira, 3 caras em um caminhão grande apareceram e começaram a carregar. Eu tinha todas as caixas abertas e filmava enquanto elas eram fechadas e recolhidas. Tirei fotos de todos os móveis e gravei enquanto os carregadores os carregavam. Agradeci a todos por me tolerarem e dei a cada um uma gorjeta extra de $50. Em seguida, enviei todas as gravações e fotos para meu advogado e continuei meu dia. A casa parece vazia, mas também limpa sem todas as coisas dela aqui. Quando comecei esse processo, meu advogado me disse para não me livrar de nada que pudesse ser considerado compartilhado, então coloquei a maioria dos móveis em um armazém. Tenho dormido no quarto de hóspedes desde que ela saiu, então até começar a escrever este post, tenho comprado todos os móveis novos. Provavelmente, vou manter a maioria deles na garagem agora que tenho espaço. Não vou ficar com a casa, mesmo que ganhe no divórcio, ela tem muitas memórias ruins agora. Obrigado por ler. Atualização 6, já faz um tempo desde que postei. Sou treinador de beisebol do ensino médio, então entre finalizar esse divórcio, lidar com a minha em breve ex-mulher e treinar crianças, não tenho muito tempo livre no momento. Muita coisa aconteceu. Meu advogado, alguns dias depois de levarem as coisas da Mia, recebeu alguns documentos dizendo que eu danifiquei as coisas e exigindo que eu pagasse $1.500 ou ela me levaria ao tribunal por isso. Meu advogado enviou todos os vídeos e fotos para o dela, perguntando exatamente onde estavam os danos que ela alegou que eu causei.
Ele me disse que tudo isso faz é mostrar ao juiz o quão desequilibrada ela está e pode ser uma dor de cabeça agora, mas quando chegar a hora do tribunal, tudo isso será uma evidência perfeita. Não acho que o advogado dela estava preparado para o quão meticuloso eu sou e que vou fotografar e documentar tudo. Quando descobri sobre o caso da minha esposa, por algum motivo fui atraído para esta página e li todas as histórias horríveis sobre as coisas que os ex-parceiros dessas pessoas fizeram com elas, e eu absolutamente me recuso a ser mais uma dessas histórias. Me preparei para quase todos os resultados e acusações que ela poderia fazer. Não duvido de nada dela neste momento. A Mia me liga uma vez a cada 2 dias, mas eu nunca atendo. Quando ela deixa uma mensagem de voz, eu nem me dou o trabalho de ouvir, apenas envio para o meu advogado todas as vezes. Toda vez que envio algo para meu advogado, ele sempre me diz que sou o sonho molhado de um advogado. Você ouve tudo o que eu digo, reuni uma montanha de provas por conta própria. Ele diz, eu ainda não tive um cliente que tenha se saído tão bem. Não estou exagerando quando digo que ele diz isso todas as vezes, mas também me faz sorrir toda vez. Ter essa garantia dele de que estou fazendo tudo certo só me faz sentir um pouco melhor sobre toda essa situação. Cerca de 2 ou talvez 3 semanas atrás, meu advogado me disse que temos provas suficientes para enterrar ela fora do tribunal e, se falhar, pareceria bom para nós tentarmos. Então marcamos uma data há uma semana para nos encontrarmos com Mia e seu advogado no escritório de um advogado neutro. Antes de nos encontrarmos, ele me disse para não reagir a nada que a Mia pudesse dizer e que tudo o que fizéssemos seria gravado para um juiz ler se fosse para o tribunal. Chegamos de manhã cedo e entramos no escritório. Para minha surpresa, ela já estava lá esperando com seu advogado. Entramos e os advogados começaram a se cumprimentar. Mia e eu ficamos lá em silêncio, esperando o que ia acontecer. O advogado da Mia começou perguntando o que tínhamos a oferecer. O meu debochou e disse que com uma montanha de provas de infidelidade a única coisa que oferecemos é metade do preço de venda da casa e metade da conta poupança. Isso é mais do que qualquer juiz concederia. Então ele olhou diretamente para Mia e disse, se você decidir ir a tribunal, eu colocarei cada mensagem para você ler em voz alta, colocarei cada foto para que todos no tribunal vejam e farei você descrever detalhadamente o que está fazendo em cada foto. Então, trarei suas acusações recentes e reproduzirei o vídeo que foi gravado naquela noite. Mia começou a chorar olhando para mim, perguntando se havia algo que ela pudesse fazer para consertar isso. Eu disse, você está me traindo desde antes do nosso casamento. Não há absolutamente nada que você possa fazer para me fazer esquecer ou perdoar você pelo que fez. Assine os papéis, é mais do que você merece, e eu quero acabar com toda essa farsa que você criou. Ela chorou de maneira escandalosa por 15 minutos, tendo que se desculpar para ir ao banheiro. Quando ela retornou, ainda estava em lágrimas, mas assinou os papéis e saiu não muito depois. Então, em cerca de 1 mês, tudo será registrado e tudo o que vou ter que fazer é vender a casa. Quero agradecer a todos por lerem e por todos os conselhos que deram. Não vejo mais nada acontecendo, mas posso estar errado e, se acontecer, eu o avisarei, mas este provavelmente será meu último post. Então, novamente, obrigado a todos. Espero que o que aconteceu comigo tenha ajudado pelo menos uma pessoa por aí. Resposta 1. A irmã dela está totalmente interessada em você, e estou disposta a apostar dinheiro nisso. Resposta 2. Adoro como os policiais imediatamente foram prender um cara sem evidências além das alegações de uma mulher bêbada. Resposta 3. É por histórias assim que os homens precisam gravar tudo. Se gostou, vire um bruxo do Reddit se inscrevendo.